Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e hoje o assunto do vídeo é o lixamento utilizando lixadeiras rotorbitais. Eu recebi alguns pedidos então, pessoal, para trabalhar o lixamento à base da água. Embora já tenha algum material aí no canal relacionado ao tema, vale a pena a gente frisar alguns pontos aí e repassar esse assunto nessa nova série de vídeos. O primeiro ponto que a gente deve ter em mente é que nem toda máquina vai ser utilizada para o lixamento à base da água. Ou seja, se você tiver lixadeiras convencionais, rotorbitais, aí, elétricas, na maioria dos casos elas vão ter suporte 5 ou 6 polegadas e eventualmente você vai precisar de um suporte menor para fazer esse lixamento. Outro ponto importante é o fato da coleta de pó. Essas lixadeiras normalmente elas sugam o pó para dentro com um mecanismo de vácuo ali e você tem que tapar todos esses furos para fazer a utilização de lixas à base da água. Você pode fazer isso utilizando uma interface de borracha sem furos, porém não é o recomendado estar utilizando aí as lixas à base da água com lixadeiras Rokit pneumáticas ou elétricas nesse cenário aí com coleta de pó, pessoal. Em paralelo, a gente vai ter as politrizes rotorbitais que não possuem o mecanismo de coleta de pó. Essas máquinas aí, além delas terem uma rotação mais baixa, normalmente o diâmetro de órbita ele é menor do que de uma lixadeira Rokit, seja ela pneumática ou elétrica. Isso vai assegurar que você tenha um melhor acabamento. O poder de corte ele vai ser levemente menor, mas o acabamento vai ser mais refinado. Com as politrizes rotorbitais você vai ter a gama de acessórios um pouco maior. Eventualmente utilizando ou não algum adaptador para você prender algum outro tipo de suporte de outra máquina ali, você vai conseguir utilizar suportes de 1 a 6 ou eventualmente até 7 polegadas aí para fazer o processo do lixamento. Eu não recomendo que você faça o lixamento a seco com a politriz rotorbital, especialmente se você estiver trabalhando com um prato, um suporte com tamanho inferior a 5 ou 4 polegadas no mínimo aí. Por quê? Por causa da incidência de pó, pessoal. Você vai ter muito pó se depositando sobre as engrenagens da máquina ali. Vai ser um pouquinho difícil de você limpar e talvez você tenha algum desgaste prematuro relacionado ao uso aí, ao pó que está sendo produzido no momento do lixamento. E para utilizar suportes menores com lixadeiras pneumáticas, aí, você vai precisar recorrer ao uso das mini lixadeiras. Então vai ser uma Rokit pneumática para você fazer o trabalho grosso, com suportes maiores, 5 ou 6 polegadas, e uma mini lixadeira pneumática que vai servir para você utilizar suportes 1, 2 ou 3 polegadas ou eventualmente até 4 polegadas ali. Então você vai precisar de 2 lixadeiras ao invés de você ter uma. Existe um vasto material no canal relacionado às lixadeiras Rokit elétricas e pneumáticas, pessoal, então eu vou deixar na descrição do vídeo todo esse material aí para você entrar em mais detalhes relacionados ao lixamento Rokit. Algumas das vantagens da utilização da politriz rotorbital para fazer o lixamento são as seguintes. A primeira delas, ela é elétrica, ela não necessita de um grande compressor, de um grande volume de ar, de uma grande pressão para você estar trabalhando com um equipamento pneumático de lixamento. E você vai poder estar utilizando ela praticamente em qualquer lugar, em qualquer serviço que você for atuar. Seja na casa do teu cliente ou na tua própria residência, aí, sem grandes modificações, sem um grande espaço ali para você guardar o teu equipamento. Outra vantagem, como eu já mencionei anteriormente, é a utilização da gama de acessórios. Você pode trabalhar tanto com pratos extremamente pequenos quanto com pratos maiores. E para finalizar, é claro, é uma máquina que você pode tanto utilizar para o processo de polimento quanto para o processo do lixamento na etapa de funilaria e pintura. A desvantagem principal é o custo, é uma máquina cara, na maioria das vezes são máquinas caras para você comprar. A falta, obviamente, do mecanismo de coleta de pó e os problemas que você pode ter com a produção de pó e o pó se depositando nas engrenagens da máquina e potencializando o desgaste prematuro do teu equipamento. Eu estou utilizando então a politriz rotorbital na rotação 1, utilizando discos de lixa específicos para o lixamento à base da água, que são os P320.
Esse processo está sendo executado na rotação 1, pessoal, porque é a menor rotação com a máquina, porque eu quero evitar a produção de sujeira no ambiente que eu estou trabalhando. Se você executar o lixamento com uma rotação muito alta, ela vai espirrar muita água, espirrar muita sujeira para bem longe da peça e vai ter dar trabalho para você limpar depois o teu ambiente de trabalho. Então, como eu quero minimizar isso, eu procuro trabalhar com rotação mais baixa e trabalhar mais tempo o lixamento. E aí você deve estar se perguntando, por que a utilização de um suporte pequeno, 3 polegadas, como esse aí nessas áreas? Porque é mais fácil de lixar, eu tenho maior controle do lixamento e é o tamanho de lixo, o tamanho de prato adequado para fazer o lixamento de áreas pequenas como essas aí. Por que com a interface de espuma nessas áreas? Primeiro porque eu tenho uma área de contorno, onde eu vou fazer o lixamento num ângulo diferente do restante da peça ali, numa área bem pequena e bem pontual. E o outro fato é que eu estou trabalhando o lixamento do fundo, o lixamento mais suave e o lixamento de acabamento, onde eu quero ter o acabamento mais fino e não quero marcar a peça em decorrência do lixamento da inclinação da máquina, do prato ali, forçando a peça no momento do reparo. A quantidade de água é sempre mínima, pessoal. Quando você notar que tem muita sujeira na água que você está trabalhando ali, você faz a limpeza da peça. Como eu sugiro você fazer a limpeza da peça? Utilizar um rodinho para fazer esse processo da limpeza, juntar aquela sujeira mais grossa ali e evitar fazer a limpeza toda hora lavando a peça com água. Não é necessário. Além de você desperdiçar água, desperdiçar tempo, é mais trabalhoso você fazer esse processo da limpeza dessa maneira do que se utilizar um rodinho e tirar a sujeira grossa ali. Tirou a sujeira grossa, já passa um pano úmido ali, faz a inspeção da peça, aplica um pouquinho mais de água e continua o lixamento sem problemas. O que eu estou fazendo nessa peça então, pessoal? Estou preparando ela para receber o fundo PU de isolamento. Eu estou finalizando o lixamento em algumas áreas que eu não tinha lixado ainda e preparando a peça para fazer a inspeção final. Pô, Rodrigo, acabei encontrando mais defeitos na peça aí, como é que eu vou trabalhar? Utiliza a massa Combi Filler para cobrir pequenos defeitos, pequenos poros, pequenos riscos de lixo ou riscos um pouco mais fortes que ficaram para trás. E utiliza a massa poliéster no caso de danos maiores, ou seja, onde você tem alguma ondulação mínima na peça ali que você ainda precisa corrigir antes de aplicar o fundo de isolamento. O recomendado nessas áreas aí é você fazer o lixamento pontual depois com uma lixa P220 ou um pouquinho mais agressiva. Para quê? Para a massa poliéster ancorar melhor. No caso da massa Combi Filler, não há necessidade. Você pode trabalhar depois do lixamento P320. Por quê? Porque os defeitos que você vai cobrir com a massa Combi Filler são extremamente pontuais e os defeitos que você vai cobrir com a massa poliéster, obviamente, são maiores. Bom, pessoal, as dicas foram essas aí. Espero que você tenha curtido o nosso vídeo aí. Se você curtiu, deixa o seu gostei, pois isso me ajuda a saber se eu estou acertando ou se eu estou errando no material aí, sempre alterando o conteúdo da melhor maneira possível para passar a melhor informação possível para você que está me assistindo aí, tá certo? Deixa aqui meu muito obrigado, meu forte abraço. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações aí e receba no seu feed de notícias todas as novidades e os novos vídeos que forem postados aí relacionados ao tema funilaria e pintura automotiva e detalhamento automotivo e polimento. Até mais, tchau, tchau!